Boa noite, amigos. Olhem para essa figurinha aí, deixa ela entrar em vocês. Vamos refletir sobre amor, né? Para que refletir sobre isso, Júlio? Para sermos ainda melhores. Eu acho o seguinte, que a gente pode ter uma oportunidade de, mesmo que a gente saiba muito, mas pelas falhas minhas ou minhas diferenças, que isso possa ajudar você a melhorar ainda mais. Quando a gente fala em amor, é muito importante a gente observar isso. Tem muita gente falando de amor e pouca gente sabendo amar. É só você prestar atenção à sua volta e analisar isso, é, porque é algo que vale a pena. Aí tem mais uma imagenzinha aqui que vale a pena você curtir. Como posso melhorar minha capacidade de amar? Já pensou isso? Já se perguntou? Então, se você nunca perguntou, se pergunte agora. Se não, repita essa pergunta e veja se a resposta melhora. Quando a gente fala em amar, os entendidos dizem o seguinte: amar é um sentimento muito forte de afeto entre duas pessoas. Mas não sei o que significa isso para você, se você gosta dessa definição. Eu prefiro essa outra. O que é amar ou ser amado? Então, como é que é? Amar é ajudar ou cuidar. Então, quando a gente ajuda ou cuida de alguém assim, com aquela coisa, com aquela força que vem lá de dentro, eu considero isso amar. E quando eu fico recebendo ajuda, algum tipo de orientação, eu me sinto amado. Então, quando eu recebo ajuda, quando alguém me faz um carinho, me faz uma mensagem, eu me sinto assim. Então, para mim, eu gosto mais disso. Amar é ajudar ou cuidar. Ser amado é receber ajuda. Então, eu queria que você refletisse, se puder melhorar, ótimo. Pergunta: tenho interesse em melhorar minha capacidade de amar? Será que como é que você se responde isso? Não, eu já sou autossuficiente, já sei tudo. Mas pense um pouquinho e vê se, de repente, você pode ter interesse em melhorar sua capacidade de amar. E eu vou fazer um passeio aqui rápido para que cada um de nós reflita um pouco. Importante questionar: o que tenho feito para melhorar minha capacidade de amar? Eu tenho feito alguma coisa? Eu tenho meditado? Eu tenho refletido? Eu tenho ouvido? Bom, cada um de nós tem o seu tamanho e suas necessidades. O que eu quero chamar a atenção: tipos de amor que posso envolver-me. Tipos de amor que posso envolver-me. É, Então, os amores, para mim, na vida, tem a parte física, então que você dedica atenção ou recebe atenção no físico, a parte mental, que você cria, trabalha, né? Ajuda alguém, alguém manda um pensamento para você. Então, a gente tem os cuidados físicos, os mentais, os espirituais. Quando a gente se envolve nos grupos em que a gente tem a mesma afinidade, então essa energia da parte espiritual, ela fica forte, a gente sente ela. Então a gente na vida também tem isso. E tem a parte intelectual, que você vai ler, vai ouvir, vai, né? Então, na vida da gente, eu quero destacar
para você refletir no passado e no momento atual. Como é que você vê isso? Então, veja o seguinte: aprendemos na vida a amar ou ser amado é, em períodos de desenvolvimento. Então, nosso desenvolvimento tem pelo menos três períodos que a gente pode classificar. Então, na vida infantil, quando você pensa em amor, na vida infantil, que você dá ou recebe amor, o que que te lembra? Veja se você pode tirar algum proveito disso. Na parte física, é cuidado dos pais e da família, principalmente. Quer dizer, quando você pensa na sua existência, quando eu era criança, então, como é que eu recebia atenção na parte física, né? Cuidado dos pais e da família foram os que mais marcaram. E possivelmente é o que você faz hoje para os da sua família também. Mental, vibrações que geram boas imagens. Eu coloquei essa frasezinha aí, mas depois eu vou ilustrar ela com imagem. Então, veja bem, cuidado dos pais e da família na parte física. Vibrações que geram boas imagens na cabeça da gente. Intelectual, ouvir, ver e gostar. Então, as coisas que eu ouvia, via e gostava foram importantes no meu desenvolvimento intelectual, nisso que de repente a gente chama de amar. Na parte espiritual, mesmo na infância, a gente teve sentimentos e vibrações. Quando a mãe da gente rezava, quando alguém rezava pela gente, quando a gente era levado em algum ambiente espiritual. Então, a gente sentia vibrações interessantes, pelo menos do que eu me lembro para mim. Então, eu coloquei aqui com imagens. Então, na infância, quando alguém cuida do seu físico, isso marca. Quando você cuida hoje, quando você foi cuidado da parte intelectual, tá? Quando o adulto cantava, falava, tá? Ensinava. Então, isso marcava cada um de nós. Na parte mental, quando alguém fazia a gente pensar, você faz alguém pensar, você questiona uma criança, faz pergunta, dá uma ideia. Então, quando você está fazendo isso, você está praticando o amor mental. E o amor espiritual? Quando a gente vai em ambientes especiais, canta uma música, reza uma oração, bom, não importa. O importante é que quando a gente faz isso como criança, isso dá uma satisfação muito grande. Depois vem a parte da adolescência. Na parte da adolescência, repetindo os mesmos itens, o que, que mudou quando você era adolescente? A atenção que recebemos e geraram estímulos. Então, quando a gente recebeu uma atenção, no meu caso, jogar futebol, soltar pipa, rodar peão. Então, quando a gente recebia um estímulo e alguém vinha ensinar a gente, era uma coisa importante para o desenvolvimento de um sentimento especial com as pessoas que ajudavam a gente nisso. No mental, observar quem nos externa pensamentos. Quem que motiva pensamento para mim? Quem que me motivava? Quem que me fazia pensar na minha adolescência? Quem me deu dicas importantes? Na parte intelectual, já na adolescência, já vem a escola, a própria família. Então, a gente recebeu atenção especial de muitos professores, a gente adorava determinados professores ou professoras, tá? E na família sempre teve alguém que
te deu uma atenção especial, te ensinou a fazer coisas, tal, e que a gente lembra disso. Na parte espiritual, né, os ambientes propícios que a gente foi e que marcaram e foram importantes e que a gente leva os filhos da gente hoje também e tal. Bom, eu coloquei umas imagens representando essas quatro coisas. Então, a gente normalmente lembra de quem cuidava da parte física da gente, é, quem procurava na parte intelectual motivar, ensinar, dar dicas, é, na escola, com os amigos, professores, e algumas pessoas que na adolescência faziam questionamentos, faziam perguntas, interessavam a gente. Então, essas pessoas a gente tinha um carinho especial, tá? E na parte espiritual, quando a gente de repente se envolvia com algum grupo querendo ajudar o outro, tal, essa parte também marcou a minha vida. Não sei como é que vai ser para a sua, mas então na adolescência teve sempre alguém que cuidava da gente, que orientava a gente, que questionava a gente e que mostrava o que a gente podia fazer para ajudar os outros. Agora, na nossa fase adulta. Então, na nossa fase adulta, analisando a parte física, como é que começou a parte física? Estímulos hormonais de reprodução. Então, quando na parte adulta já a gente pensava em reprodução, então quem que vai ser meu parceiro, minha parceira, tal, é, e que coisas que se fazia e geravam bem-estar físico. Depois eu vou colocar umas imagens ali para você ver se você concorda com esse bem-estar físico, é, que as pessoas dedicaram atenção em você e você se sentiu bem. Na parte mental, as pessoas que a gente escolheu como modelo, que a gente achava os pensamentos delas para com a gente eram coerentes. Então, essas pessoas marcaram, tá? Então, dedicaram atenção com pensamentos que a gente gostava. Na parte intelectual, as coisas que aconteceram e que ajudam até hoje a gente melhorar os conhecimentos. E na parte espiritual, as vibrações que confortam. Então, na fase adulta, a manifestação do amor, então, normalmente ela fica ligada com esses itens aqui. Veja com imagens. Então, na parte física, então quando você recebe ajuda ou quando você dá ajuda, como é que você se sente? Como é que a pessoa, quando você foi ajudado, como é que você se sentiu? É, é, quando você recebeu carinho, né? É, como é que foi? Então, uma carícia, um toque de mão à distância, o próximo. Quando você aprendeu a dançar, se é que aprendeu a dançar, ou se envolvia com alguém do sexo oposto que você começava a admirar e gostava de fazer, tal. Então, na parte intelectual, é lógico que cada um de nós teve um alvoroço de conexões para a gente chegar aonde chegou. Mas então, na parte intelectual, teve muita gente que dedicou atenção para a gente e a gente dedica até hoje também atenção para os outros. Na parte mental, então, como adulto, então as nossas reuniões, as nossas opiniões, tudo isso marcaram a gente mentalmente, tá? E espiritualmente, a gente começou então a procurar aqueles grupos que realmente nos confortavam ou nos confortam até hoje. Então, quanto adulto, então esse tipo de amor eu acho que é importante, que marca a gente, tá? Então esse tipo de relacionamentos, esse tipo de cuidados
eles são importantes. Eu estou chamando a atenção aqui para uma coisa importante. O que sentimos é muito mais forte do que vimos ou vemos. O que sentimos é muito mais forte do que vimos ou vemos. O que vem de dentro é sempre mais importante. Então, quando a gente sente, é algo que vem de dentro. E o que vem de dentro é sempre mais importante. É, amor incondicional. Esse amor incondicional é amar sem lógica, né? Eu coloquei aqui algo só para a gente recordar e fixar. Características do amor incondicional. Veja lá. Amor incondicional envolve aceitar a pessoa como ela é, sem tentar mudá-la. Então, lembra-se, aceitação, e isso tem um nome que eu já vou lembrar. É, esse amor não é afetado por circunstâncias adversas ou comportamentos negativos. Então, esse amor incondicional não pode ser afetado por nada, é um sentimento puro, lá de dentro. Esse sentimento prioriza o bem-estar da pessoa amada, muitas vezes acima das próprias necessidades. Então, quando você cuida de uma pessoa incondicionalmente, ela se sente muito feliz. O amor incondicional é estável, duradouro, não diminuindo com o tempo ou a distância. Então, eu quero que você reflita um pouco sobre isso, porque o amor incondicional é algo importante que a gente deve procurar aplicar. Eu lembrei também que o amor incondicional ele se manifesta muito na natureza, né? Então, quando você cuida de uma planta, quando você cuida de um animal, quando você alimenta um animal, bom, tem várias coisas, não importa o tipo de animal, tá? Mas com a natureza, a gente tem uma relação forte. Cada um de nós tem determinados prazeres em que a gente se dedica. Então, esses prazeres, essas sensações, é, é de amor incondicional que a gente curte. Então, é bom a gente refletir sobre isso. É, cada um tem o seu tamanho. E, e é importante que a gente reflita e lembrando que amar a natureza nos faz muito bem, tá? Então é importante que a gente se lembre disso. Escolhi aqui algumas reflexões para complementar. Veja o que você acha. Lembre-se, onde tem amor e carinho, florescem momentos de paz, felicidade e muita cumplicidade. Onde tem amor e carinho, florescem momentos de paz, felicidade e muita cumplicidade. O poder da meditação fortalece nossos corpos, principalmente esse corpo espiritual, o corpo mental que a gente projeta, que a gente trabalha. Então, a meditação fortalece nossos corpos, tem que sempre lembrar e querer praticar. Meditação, o amor próprio fortalecido. Quando você pratica a meditação, você está melhorando o seu amor próprio. Então, é uma sintonia importante que cada um de nós pode trabalhar e ainda mais. Eu aqui chamei a atenção por uma coisa, a meditação da manhã. Você merece o seu amor. Então, se existe uma pessoa que você deve amar, por primeiro é você, é fazer sua meditação pela manhã. E aí,
fica mais fácil cuidar dos outros. Então lembre-se de cuidar de você. Você merece o seu amor. Medite mais. Lembrete, para amar é preciso querer ajudar. Se você tem dificuldade, pense a respeito disso. Para amar é preciso querer ajudar. Programe-se para isso. Então, quando você vai fazer suas meditações, antes de sair, converse com você, diga, eu quero ter prazer em fazer isso para fulano, para ciclano, tá? Então, quando você se programa para isso, tudo fica melhor. As pessoas ficam mais bonitas por fora quando se veste de amor por dentro. Eu fiz uma adaptação nessa imagem porque eu gostei disso. As pessoas ficam mais bonitas por fora quando se veste de amor por dentro. Então, procure praticar meditação, porque é isso é, que acontece de amar por dentro. Eu também fiz uma adaptação disso porque eu gostei. Em um coração que tem fé, Deus não faz visita, Deus faz morada. Pratique o amor, tá? Meditando. Um coração que tem fé, Deus não faz visita, Deus faz morada. Pratique o amor, meditando. Então, você pode praticar o amor para você e também mandar, projetar para os outros. Vale a pena. Eu recebi uma colaboração, eu tinha pedido, e o Penelas foi o único que mandou. Veja, depois, quem sabe, se ele aparecer aí, que ele faça um comentário para nós. Júlio, subsídio para falar sobre exemplos. Então, ele deu um subsídio aqui para a gente falar sobre exemplos. Este cara é um pastor, morava nas ruas, 10 anos depois, já tirou. Ele morava nas ruas, se transformou em pastor, 10 anos depois, já tirou mais de 1.000 pessoas das sarjetas. Trabalho simples e efetivo. O que, se eu entendi bem o que ele quis dizer aqui, que alguém ajudou esse pastor e ele saiu das ruas. E aí ele se preparou e começou a fazer o mesmo para os outros. Em 10 anos, ele produziu 1.000 tipos de amor que ele recebeu. Tirou 1.000 pessoas da sarjeta. Olha as imagens que ele me mandou aqui. Então, eu acho que é esse cara que saiu da sarjeta e depois ele foi tirando todas essas crianças da rua. E o que eu achei importante colocar aqui para falar para você é que nós, é, quando recebemos amor, temos que lembrar de depois nos prepararmos para devolver. E assim eu encerro essa reflexão para que a gente possa discutir algumas coisas e melhorar ainda mais.